Por muitos anos a gente não relacionou essa doença periodontal, a má higiene oral, com câncer de boca. O que você tem lido sobre isso? Então, tumores do andar inferior, eles têm um prognóstico pior do que o andar superior. O paciente de câncer de cabeça e pescoço, quando ele finalmente chega ao tratamento, ele já é um paciente, a gente fala, sofrido. O diagnóstico, nós como profissionais da saúde temos que encarar que é o básico que a gente tem que fazer pelo paciente. Olá, sejam bem-vindos a mais um Biclinic Convida. E hoje vamos falar de um tema que pode salvar vidas, sobre o câncer de cabeça e pescoço. Eu sou a doutora Kellen, sou estomatologista e gestora da Biclinic Odontologia, e nós vamos falar hoje sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre não ignorar os sintomas do câncer de cabeça e pescoço. Para isso, nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Marina, que é dentista na Biclinic e trabalha lá conosco. Isso. Um prazer estar aqui, Kellen. Obrigada pelo convite. Eu sou periodontista, então atuo nessa área da parte da prevenção, dos cuidados gengivais, que está diretamente relacionado a essa parte também dos cuidados do paciente oncológico e também preventivo do câncer de boca. Recebemos também um profissional com grande experiência nesse tema, que é o Dr. Sindeval, que é cirurgião de cabeça e pescoço, também foi professor ali na Universidade Federal de Uberlândia e que tem hoje, uma grande referência tanto no estado de Minas Gerais quanto no Brasil. Kellen, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Marina, com a Marília, porque o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, ele demanda a atuação de vários profissionais de saúde. Perfeito. Estamos também com a doutora Marília, mais uma vez aqui conosco, e trabalha também no diagnóstico, dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Kellen, obrigado, novamente pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando de um tema que para mim é propósito de vida, cuidar do paciente com câncer de cabeça e pescoço. E sou estomatologista e patologista oral de formação e hoje, já atuo aí no acompanhamento desses pacientes de câncer de cabeça e pescoço há 20 anos, Então, acho que espero contribuir aqui um pouquinho com vocês. Eu quero chamar a atenção aqui para uma publicação que foi feita, que segundo o release oficial do INCA de 2025, em estudo com mais de 145 mil casos de tumores de cabeça e pescoço no Brasil, 78,2% foram diagnosticados em estágios tardio. A previsão é que sejam descobertas entre 61 a 93 mil novos casos até 2050. Só em Minas Gerais, ainda este ano de 2026, foram descobertos 2.190 casos. Por isso é tão importante que você compartilhe esse episódio, para que cada vez mais as pessoas saibam sobre este assunto. O Dr. Sindeval, então, é o nosso conhecido, Tivemos o privilégio de trabalhar com ele ali na UF, estar com ele, vendo ele operar durante esses anos, e com certeza a maioria dos pacientes que nós atendemos, foram ou atendidos por ele ou tem algum familiar que conhece o senhor, Mas conta para nós aí como que foi que o senhor chegou aí nessa história, de se tornar aí esse cirurgião de cabeça e pescoço, sendo uma referência aqui para Uberlândia e para essa região. Bom, eu caí de paraquedas na cabeça e pescoço. Eu fiz cirurgia geral, mas acompanhei o professor Douglas, que foi minha referência desde o 4º ano de medicina. Então, quando eu terminei a residência, eu prestei um concurso para a UF e aí o Douglas me chamou para a gente montar o serviço de cabeça e pescoço. Mas assim, realmente eu caí de paraquedas, Então, aí, a partir daí, assim, eu fui dedicando entre a cirurgia geral e a cabeça e pescoço. E nos últimos 30 anos, praticamente, eu só me dedico à cirurgia de cabeça e pescoço. Então, o senhor foi o pioneiro. Não, o pioneiro foi o Douglas, tá? O Douglas foi o pioneiro, depois nós dois montamos o serviço, aí veio o Sávio, a Verusca e outros residentes. A turma aí que está por aí, hoje. Que bom, muito bom. Doutora Marina, que já falou um pouco aí, como periodontista, mas como que você atua aí junto a esses pacientes também que nós atendemos que são pacientes oncológicos?
A especialidade periodontia tem um papel fundamental tanto na parte preventiva, porque é o momento que a gente tem o contato com o paciente nas consultas de rotina. Ensinamos o paciente a fazer o autoexame e fazemos uma avaliação bucal dos sinais, as queixas do paciente e muitas vezes podemos ter a oportunidade nessas consultas de prevenção de identificar algumas lesões que podem ser benignas, mas também podem ser malignas, né? Lesões mais sérias. Então, é uma oportunidade que o paciente esteja com o periodontista para essas consultas de rotina, de prevenção, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. E também atua na frente dos cuidados quando esse paciente está realizando o tratamento oncológico, que na maioria das vezes existem consequências bucais do tratamento, não só do câncer de cabeça e pescoço, mas no âmbito geral do tratamento oncológico a gente vê algumas consequências, os sinais de comprometimento bucal e nós atuamos nesse sentido também, de cuidar da parte de saúde bucal para dar mais conforto para o paciente, para que ele possa passar pelo tratamento também de uma maneira mais adequada, sempre atuando de uma maneira multidisciplinar, sendo um dos profissionais que vai ajudar esse paciente a passar por essa etapa e esse processo desafiador. Perfeito. E mais uma vez recebemos aqui a doutora Marília, que é estomatologista. E para quem não assistiu aí o primeiro episódio, eu quero que você fale um pouco mais aí sobre a sua área de atuação hoje clínica. Então, realmente eu estou na estomatologia desde que formei, né, após a graduação. Eu já fui direto para a residência em câncer bucal, que era assim que era chamada na época, mas que foi uma residência voltada mesmo para o atendimento odontológico do paciente oncológico num grande centro, que é o AC Camargo Cancer Center. E foi lá, né, onde eu iniciei a minha jornada, eu digo, de acompanhamento com paciente oncológico. Hoje, eu atuo no atendimento diariamente desses pacientes em centros de oncologia, né, aqui da cidade, e acompanho mesmo de perto, né, o paciente, no caso do paciente de câncer de cabeça e pescoço, durante toda a jornada de quimioterapia e radioterapia desse paciente, auxiliando ele no pré, no durante o tratamento e no pós-tratamento, né, então o acompanhamento hoje do que a gente chama de odontologia oncológica faz uma diferença muito grande na qualidade de vida desses pacientes. Eu ouso dizer que é quase impossível, né, para o paciente com câncer de cabeça especificamente, né, do câncer de cabeça e pescoço, que é o que nós estamos falando aqui hoje, ele não consegue hoje passar a jornada de quimio e radioterapia sem ter o apoio do cirurgião dentista ali diariamente, na prevenção de mucosite, no cuidado da mucosite e de tantas outras coisas. Então, Pode ocorrer, né? E por falar no carcinoma de cabeça e pescoço, ele abrange aí uma área muito grande. Então, eu creio que é importante o doutor Sindeval falar para nós, né, o que é esse câncer de cabeça e pescoço. Bom, para a gente falar de câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que delimitar o que é a região da cabeça e pescoço, né? Então, a região da cabeça e pescoço é uma região pequena, mas que passa tudo pelo pescoço, é o canal da vida, é onde liga a vida à ação, né? Isso na teoria judaico-cristã. Então, o pescoço, ele é todo compartimentalizado, né? Então, nós temos estruturas bastante diferentes, de vasos, nervos, glândulas, né, salivares, glândula tireoide, glândula paratireoide. É uma região rica em tecido linfático, né, que são os nodos linfáticos, ou ínguas, né? Então, sim, todas essas regiões podem apresentar neoplasias, que podem ser benignas ou malignas, né? Nós temos também, por exemplo, na região do bulbo carotídeo, aqui logo abaixo da mandíbula, um baroreceptor, então um receptor de pressão, para que quando a gente fique de pé, o cérebro mantenha seu fluxo de sangue para manter a gente consciente, né? Então, às vezes, um tumor não é tão comum, mas um tumor desse sistema. São os paragangliomas, né? São tumores benignos, mas com abordagem cirúrgica bastante complexa, podendo causar várias lesões, né? Sim.
Em relação, faz parte da cabeça e pescoço, então a pele do rosto, da face, né, couro cabeludo, né, olho, então a gente aborda olho, mas quando é um tumor que tem que fazer a ressecção do olho, né? Na boca, a boca ela inicia pelo lábio, vai até os 2/3 anterior da língua, a mucosa lateral, né, a bochecha, assoalho da boca e o palato duro. Já a base da língua, os pilares amidaliano e o palato mole faz parte da orofaringe. Qual que é a importância disso? São origens embriológicas diferentes e vão ter comportamentos diferentes, né? Então, veja bem, o tumor de boca especificamente, a gente tem, assim, só pela história do paciente, pela análise da lesão, a gente tem noção da gravidade, né? Então, os tumores do andar inferior, eles têm um prognóstico pior do que o andar superior, por causa da drenagem linfática, é muito mais intensa no andar inferior, né? Os tumores da língua anteriores são melhor do que os posteriores, porque eles são visíveis mais precocemente, então são diagnósticos mais precocemente, e isso também resulta num melhor sobrevida, melhor chance de cura e menos dano, né? Menos sofrimento para o paciente. Sim. Marília, diante desse tumor, né, do câncer de cabeça e pescoço, quais são os principais sintomas que o paciente deve estar atento? Bom, como o doutor Sindeval falou, a gente precisa prestar atenção numa gama também variada de sintomas que vão estar relacionados à região ali que esse paciente provavelmente está desenvolvendo uma lesão. Então, a máxima que a gente fala com relação a feridas, né? Então, o paciente enxerga isso como uma ferida, úlceras, que não cicatrizam, né? Geralmente elas iniciam sem dor, mas à medida que crescem e avançam, elas vão ter algum grau de dor. Essas feridas, então, que são indolores no início e que não cicatrizam entre 14 dias, já são consideradas feridas suspeitas e a gente precisa avaliar e, se for o caso, biopsiar e investigar melhor. Manchas na boca, né? As manchas brancas e as manchas vermelhas e as manchas brancas e vermelhas. Elas são possíveis de aparecer e é necessário o diagnóstico diferencial dessas manchas para a gente entender se é uma lesão que pode ter algum potencial de neoplasia ou não, né? Então, se o paciente observa essa mancha não destaca, não some, muda o aspecto ou a coloração ao longo do tempo, ela também merece atenção. Outro sintoma importante é a rouquidão, né? Nos casos principalmente ali de tumores de garganta, rouquidão, dificuldade de engolir, também são sintomas que podem indicar a ocorrência de algum tumor ali na região da orofaringe, faringe, laringe e pescoço. Nodulações, né? Então, se a gente observa as ínguas, só que aí nesse caso são ínguas que não doem, são né? os caroços, né, no pescoço. Então, são endurecidos, são firmes, aí só que na hora de apertar, necessariamente ele não dói como uma íngua e nem desaparece. Então, esses também merecem ser avaliados. Lesões gengivais, né, que persistem por muito tempo, que crescem e que não desaparecem, apesar de cuidados de higiene bucal que fariam essas lesões desaparecerem, também merecem atenção. Então, esses seriam, assim, os principais sinais de alerta, sabe? Doutor Sindeval, na sua prática clínica, você percebe alguns sintomas ou sinais que passam desapercebidos pelo paciente? Então, é preocupante quando um paciente às vezes procura o médico ou o dentista com uma dor de garganta, por exemplo. Às vezes ele vai só com uma dor de garganta e às vezes ele não é examinado adequadamente, né? Então, assim, sempre que a gente tem uma dor persistente, uma infecção ela tem tempo curto para resolver, né? Agora, quando você tem uma dor persistente, você deve avaliar, né? Então, esse seria uma exceção. Mas como a Marília falou, a maioria das lesões, elas são indolores, né? Esse é um outro problema, é uma outra cilada. Então, aquele paciente que tem dor, procura o médico várias vezes e não foi examinado adequadamente,
ou aquele paciente que não procura porque ele não tem dor, né? Então, por exemplo, quando é uma infecção, você tem a dor e às vezes você está associado a uma íngua no pescoço que também é dolorosa, porque ela surge de aparecimento muito rápido, por isso que ela causa dor. Agora, no tumor que ele já espalhou, a célula maligna, ela saiu da lesão da boca, por exemplo, implantou numa íngua e ela cresce lentamente. Por isso que ela vai demorar. Então a pessoa, não, já tem essa íngua aí, tem 3, 4 meses, ela não incomoda, ela não procura porque não incomoda. Mas isso é uma grande cilada, né? Às vezes uma dor de ouvido, uma obstrução obstrução do nasal, com dor uma empontada em ouvido, é outra em pessoas acima de 60 anos, esse é um sinal suspeito de tumor de rinofaringe. E falando então do câncer de boca, a maioria dos pacientes vão ao dentista, né? Periodicamente, e o que a gente mais observa na prática clínica é que, no mínimo, ele vai lá para fazer uma limpeza ou para fazer uma restauração. Tanto que na clínica nós transformamos o nosso momento, né, de limpeza numa manutenção preventiva. E quando nós falamos aqui então desse diagnóstico de algo que muitas vezes é indolor, fica aí mais uma vez o papel, né, daquilo que você, como periodontista, faz e corroborando com aquilo que você falou no início, né, da importância dessa consulta de prevenção. É isso que acontece na sua rotina prática, né? Você vai além, né, do dente, da limpeza? Bom, na minha rotina clínica, eu sempre implemento o hábito de educar o paciente inicialmente, principalmente quando ele vem comigo a primeira vez, porque ele não está lá só para que eu faça a manutenção preventiva e a limpeza que ele busca, observar se existem doenças como cárie ou outra coisa. Eu acho que o nosso olhar como dentista, como profissional da saúde, deve ir além, para que a gente possa olhar o paciente de uma maneira completa, principalmente nesses diagnósticos de algumas lesões que o próprio paciente vá passar despercebido. Então, além desse papel educacional, eu ensino o paciente a fazer um autoexame, a importância desse autoexame frequente. Eu também sempre vou avaliar qualquer alteração. E aí também a importância dos exames, os exames de imagem, fotografias, para que a gente também tenha comparativos e possa acompanhar esse paciente de uma maneira mais assertiva. Então, além do paciente estar numa prevenção de rotina, de cuidados bucais tradicionais, como o paciente pensa, é importante esse cuidado e é uma prática, né, Kellen, que a gente tem de abrir esse olhar, né? Não estar voltado para esse paciente com um olhar específico só para gengiva, só para dentes, só para estética. Então, a gente busca ter esse olhar amplo para proporcionar esse cuidado preventivo do paciente. Isso é interessante, doutor, porque alguns dias eu estava num grupo de discussão de odontologia oncológica falando sobre o autoexame não ser mais considerado como preventivo do câncer, né? E eu levantei uma questão que eu quero perguntar direto para o senhor, que tem experiência no serviço público e também sempre teve experiência no serviço público, particular, né? Qual é hoje, né, a dificuldade desse paciente, né, que muitas vezes a maioria das pessoas tem uma afta, né, tem uma feridinha na boca e fala, isso vai passar, isso vai curar. Qual é hoje, assim, o acesso do paciente, né, até ele chegar em você? Como é que tem sido? É fácil? É difícil? Como que é isso? Então, esse é um grande problema no câncer, especialmente no câncer de boca, né? O itinerário desse paciente. Porque às vezes o médico que primeiro atende ele até suspeita que é uma lesão potencialmente maligna. Mas às vezes ele encaminha errado, né? Então ele teria que encaminhar para quem? Ou para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o estomatologista para fazer o diagnóstico. Mas esse paciente às vezes é encaminhado direto para o oncologista. O oncologista sem o diagnóstico, ele vai mandar vai procurar, vai fazer a biópsia. Então, isso atrasa muito, e o atraso prognóstico, ele acaba causando consequências, assim, danosas, né? Certo. Marília, e quando esse paciente ele chega ali para você, né, qual é a maioria das vezes
como que ele chega em você, de onde ele vem? Me conta aí como tem sido na sua experiência. Bom, até pegando um gancho no que o doutor Sindeval falou, o paciente de câncer de cabeça e pescoço, quando ele finalmente chega ao tratamento, ele já é um paciente, a gente fala, sofrido. Por que sofrido? Porque, na maioria das vezes, quando você resgata e o que aconteceu antes, a jornada é grande. Então, ele fala, eu passei pelo dentista, eu passei pelo médico, eu fui pro postinho, do postinho para o ar, né, que é o setor secundário, e aí que eu consegui a vaga com cabeça e pescoço. E dentro do convênio a mesma coisa, passou com vários médicos até conseguir fazer a biópsia. Então, ele já é um paciente que chega desgastado, às vezes pós uma cirurgia, e a cirurgia de cabeça e pescoço, a gente sabe que muitas delas são mutilantes, né, que vão gerar ali já algum déficit de função e estática mesmo desse paciente. Então, ele é um paciente que já chega com várias carências, eu diria assim, né, ele já chega com muita necessidade de ter atenção, e precisa ser preparado para uma caminhada que não é fácil, né? A radioterapia de cabeça e pescoço é um tratamento relativamente longo, a gente está falando aí de 2 meses diariamente. Então, ele não é tão longo em meses, mas ele é em intensidade, né? E concomitante à quimioterapia, isso ainda intensifica mais. Então, nessa primeira consulta, é esse paciente assustado, às vezes recém-operado, que chega para ser preparado para a próxima etapa, seja ela radioterapia exclusiva ou radioterapia com quimioterapia. E aí vem uma parte importante que, caso ele não tenha feito toda a prevenção antes, que seria o ideal, né? Eu preciso fazer essa adequação de meio bucal para que ele inicie a radioterapia por causa dos efeitos colaterais da radioterapia, que são muito específicos. E eu tenho um tempo para isso. Então, é aquele paciente que chega com muitas necessidades, carente, e que eu ainda vou dar mais serviço para ele. Eu vou falar que ele precisa fazer mais coisas, é uma gama de informação muito grande que a gente passa ali naquela primeira consulta. Então, eu acho que o que eu mais trabalho com eles é essa empatia, de falar, olha, eu sei que é muita novidade na sua vida, que a vida realmente mudou do dia para a noite, e essa mudança, ela é física, então eu entendo toda a sua dificuldade, mas vamos juntos dar o próximo passo. Então, esse próximo passo é essa adequação de meio bucal, deixar ele pronto para o início do tratamento, e aí depois vira o acompanhamento diário, com todas as intervenções que a gente faz, para minimizar ao máximo, né, o sofrimento. Né, o sofrimento, os efeitos colaterais, para também, além desse lado qualidade de vida, que a gente fala de minimizar sofrimento e trazer mais qualidade de vida para esse paciente, existe uma importância clínica enorme na intervenção da estomatologia ao longo do tratamento, que é a melhoria do prognóstico, né? Então, aquele paciente que vai bem nutrido, porque está conseguindo comer por boca, não perde peso, o prognóstico dele, ali em 5 ou 10 anos, ele é melhor do que aquele paciente que passa um tratamento com muita comorbidade, né? Com muito efeito colateral. Então, é isso. Nesse primeiro contato, é trazer esse paciente para esse universo de uma forma leve, dentro daquilo que é possível, né? Mas também preparando ele, encorajando ele para o que vem pela frente, empoderando ele mesmo de uma fase que ele vai ter que enfrentar, né? E, doutor Sindeval, falando em diagnóstico, o que é o diagnóstico precoce e ele faz alguma diferença aí no prognóstico desse paciente? Sim, Kelly, faz muita diferença. Infelizmente, 80% ou mais dos pacientes chegam em tumores avançados, né? Então, o diagnóstico precoce, o que ele proporciona? Uma chance de cura de 80% a 90%, que pode ser com uma única ferramenta, ou a cirurgia ou a radioterapia. Quando que a gente escolhe, num paciente precoce, fazer cirurgia ou radioterapia? Se for um paciente jovem, a preferência é pela cirurgia. Por quê? A radioterapia é uma arma de um tiro só, né? Então, se esse paciente jovem hoje tem uma lesão de mucosa vulgar, um tumor, e daqui 20, 30 anos ele tem outro tumor, naquela mesma região, ele não vai poder usar mais a radioterapia. Agora, num paciente idoso, que já tem comorbidades e tem uma lesão precoce, às vezes a radioterapia
ela seria melhor para ele. A desvantagem, por exemplo, do tratamento precoce quando você usa a radioterapia são essas, né, de você pode usar ela uma vez só, e também a radioterapia é um tratamento muito restrito. Se vê no estado de Minas, você pode contar, né? São poucas as cidades que tenham o equipamento para fazer a radioterapia, né? Pelo SUS, então, isso reduz muito mais. E esse paciente tem o quê? Às vezes tem que mudar da cidade dele para aquele lugar para fazer o tratamento, né? Então, tudo isso... Então, assim, quando o diagnóstico é precoce, você então vai ter o quê? Maior chance de cura, menos efeito colateral do tratamento, né? E maior sobrevida para esse paciente. Então, é a importância, mais uma vez, do diagnóstico precoce e da Sim. conscientização. E o que a gente observa, esses dias nós fizemos uma pesquisa na clínica, é que mais de 90% dos pacientes que chegam até nós, eles vêm pelas redes sociais, né? Vêm pelo Google, vêm pelo Instagram, e que não foram indicados por um profissional da saúde, né? Como a Marília citou, mas a Marina, ele vai em vários profissionais e ele chega ali por uma curiosidade dele que ele procurou, né, ali numa rede social. Isso chama bastante atenção, né, porque não é o fato dele não ir, né, a um profissional da saúde. E também a demora, né, dele ser atendido muitas vezes ali no serviço público, ele espera 2, 3 meses, aí ele fala: eu vou juntar a família aqui para pelo menos fazer uma consulta para saber o que que eu tenho, né, se isso aqui é do bem ou do mal, como eles falam, né. Então eu vejo que é muito importante essa conscientização, né. Alguns dias uma pessoa me perguntou: "Mas o que que faz esse cirurgião de cabeça e pescoço? Ele só faz cirurgias grandes, né? Ele só faz a remoção de coisas grandes, né?" E eu tenho certeza que não é essa a sua rotina, né, que ali Não. você tem Então, na UFO, a gente fez alguns programas lá, junto com o Odonto, né, com o Adriano, que a gente fazia, ia nas empresas, avaliava os funcionários, né, dava uma aula para eles, mostrando como se autoexaminar, mostrando as lesões potencialmente malignas, e aqueles pacientes que a gente identificava como suspeito, ele ia lá para o setor de estomatologia, fazia biópsia, e de lá a gente encaminhava. Então isso tem que ser uma coisa contínua. Por exemplo, nas unidades de saúde de Uberlândia, por exemplo. Esse tipo de lesões deveriam ser avaliadas diariamente. Porque às vezes a gente fazia um julho verde, um maio vermelho, isso não resolve. Você tem que conscientizar as pessoas para procurar, né, aquelas pessoas que têm os fatores de risco, né, a se autoexaminar, né, é importante o autoexaminar, o dentista ou o médico, por exemplo. Às vezes a pessoa é tabagista, procura um profissional porque ele está com dificuldade para respirar, mas ele só pensa no câncer de pulmão, mas não pensa na boca. O cardiologista se preocupa com infarto, mas ele não vê que o cigarro também causa câncer na boca, no esôfago, né? Então, assim, esse é um problema hoje, assim, o conhecimento aumentou muito, mas ele ficou muito fragmentado, né? Então, às vezes a pessoa vai em 4, 5 profissionais e não existe, a gente tem muita informação hoje e pouca comunicação, essa é a verdade. E por falar nisso, Marina, né, eu falo que a gente tem um privilégio de trabalhar numa clínica multidisciplinar. E você, como ex-aluna da Universidade Federal de Uberlândia, com certeza você teve uma boa formação em diagnóstico. Sim. E eu falo, gente, diagnóstico é para todos, né? Diagnóstico não é para um especialista em estomatologia, em cabeça e pescoço. E como que você traz isso aí para hoje, né? Para o dia a dia aí que você tem como profissional? O diagnóstico, nós como profissionais da saúde temos que encarar que é o básico que a gente tem que fazer pelo paciente. Então, realmente ter essa visão, como o Dr. Sindeval comentou, essa visão sem uma restrição tão grande de áreas, que é uma tendência hoje, mas que a gente possa oferecer o básico do diagnóstico para o paciente. Então, um paciente que a gente percebe muito essa história, o paciente não deixou de se cuidar, o paciente foi a dentistas, foi a médicos e realmente esse diagnóstico passou, ninguém fez. Às vezes por falta de olhar o básico, fazer um exame, né? Pedir exames de imagem.
exames clínicos. Então, realmente, isso faz parte da rotina de qualquer profissional e essas consultas de rotina são um ótimo momento, como eu comentei, para que a gente possa inspecionar o paciente e também, de novo, educá-lo para que ele também fique atento aos sinais. Isso. E o senhor citou aí um dos fatores causadores desse câncer, que é o tabaco, né, o cigarro e nas diferentes apresentações, mas quais são hoje as principais causas do câncer, então, de boca? O câncer de boca, ele desenvolve a partir de uma doença, uma inflamação crônica. Então, assim, são vários agentes causais, desde a má higiene oral, dentes em mau estado de conservação, isso vai favorecendo o quê? Desdobramento de nitrosaminas, né? E aí vai desenvolver o câncer. Então, a gente tem esse processo inflamatório crônico, é importante as pessoas que são imunodeprimidas, né? Então, por exemplo, pessoas diabéticas, pessoas que usam corticoide por muito tempo, elas têm mais predileção, portadores de vírus da imunodeficiência também, né? Hoje o HPV, né? Também são fatores causadores de tumores da cavidade oral, mas o HPV especialmente na orofaringe. Então, sim, os processos inflamatórios. É lógico que o clássico seria o cigarro e o álcool. Então, o álcool e o cigarro, ele vai promover o quê? Um campo de cancerização. Então, assim, às vezes esse paciente, a gente hoje, o nosso conhecimento está em cima de quê? De histologia, imunohistoquímica, mas não temos conhecimento ainda molecular. Então a gente vai lá, resseca, a margem cirúrgica está completa, tal, e daqui 3, 4 meses o tumor recidiva. Mas por quê? O DNA dele já está todo alterado, né? Então esse paciente ele é propenso a ter um segundo tumor primário, às vezes tem um tumor simultâneo, né? Então isso são vários fatores que vai desencadear. É lógico que o cigarro e o álcool ainda é o fator mais importante. E é muito importante hoje, por exemplo, nos jovens, o narguilé, o consumo de narguilé, 1 hora de consumo, corresponde a 4 maços de cigarros, né? Então, assim, o dano dele é muito maior, né? Não só na boca, mas esôfago, pulmão. Tem caso recente aí de jovem ficar na UTI aí 15 dias internado pelo uso de narguilé, né? Eu acho que passa um adendo aí, né, para chamar atenção para os vapes. A gente ainda não tem uma literatura científica vasta a respeito deles, por causa do tempo de uso, da forma como ele vem sendo utilizado, principalmente aí pela população jovem. Aí a gente está falando de adolescentes mesmo, né, jovens, eles começam o uso do vape com 13, 14 anos, numa fase muito precoce e onde a gente sabe que a consciência e autocuidado, elas ainda estão sendo formadas, né? Ele ainda não tem a dimensão do que pode acontecer. Um adolescente não tem dimensão do que pode acontecer com ele na vida adulta. Mas o que os artigos vêm mostrando é que o efeito do uso do vape, ele vai chegar em algum momento, ele vai chegar daqui a alguns anos. Hoje, o que tem se mostrado claramente é o aumento do índice de cárie, por causa do excesso de açúcar que tem ali naquela fumaça. Esse aumento do índice de cárie vem de uma mudança nesse microbioma, a gente diria oral. O que é isso? Na população de bactérias que mora ali dentro daquela boca. E essa população de bactérias diferente, ela está inflamando essa gengiva de forma diferente e daqui a pouco, como ele falou, a gente está falando de inflamação crônica, daqui a pouco, eu falo anos, a gente provavelmente vai começar a ver casos. Então, essas mudanças de vício que tem acontecido na sociedade, né? Antes a gente tinha muito medo das drogas ilícitas propriamente ditas, não que cigarro e álcool não sejam drogas, mas a gente tinha muito medo de cocaína, crack, enfim. E agora a gente está tendo outros dispositivos como o vape, sempre para driblar o uso social, né? Então, hoje o vape ele já está começando a ficar meio fora de moda porque eles ficam parecendo dragãozinhos, né? Com aquele tanto de fumaça. Então, para tirar a fumaça, mas manter o vício em nicotina, surgiram os snus, que a gente fala, SNUS, que são saquinhos de nicotina mesmo, flavorizada.
que você coloca na boca e aí essa nicotina ela vai sendo absorvida pela mucosa, então mantém aquele paciente calmo, o viciado ele fica calmo porque ele está recebendo nicotina, né? Mas esse contato direto da nicotina com a mucosa causam as famosas lesões brancas, que são as leucoplasias. Então, daqui a pouco também a gente vai ter esse tipo de lesão, assim como era o hábito de mascar betel, que já, né, teoricamente passou a moda e não faz parte da nossa cultura. Então, eu falo que a indústria, ela sempre vai procurar uma forma, né, de manter as pessoas consumindo e viciadas. E, infelizmente, esses vícios, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, eles têm uma interferência, assim, direta, né? E por falar, né, nessa má higiene oral, por muitos anos a gente não relacionou essa doença periodontal, a má higiene oral, com câncer de boca. O que você tem lido sobre isso? Existem muitos artigos hoje que já relacionam a doença periodontal, que é uma inflamação crônica de baixo grau nos tecidos que circundam os dentes, com várias alterações sistêmicas, como diabetes, alterações cardíacas, Alzheimer. E o câncer é uma relação que tem evoluído muito cientificamente. Então, eu não ouso afirmar categoricamente, né, uma relação direta, mas é possível sim por meio de estudos robustos, como revisões sistemáticas com meta-análise, com um grupo grande de pacientes avaliados, estudos confiáveis que comprovam essa relação. Porque como o Dr. Sindeval falou, o câncer desenvolve a partir de um processo inflamatório crônico e a doença periodontal, a periodontite, nada mais é do que uma inflamação crônica. E o importante dizer, e eu sempre falo para o paciente, que a saúde da boca não se separa da saúde do corpo. Essa inflamação gengival é sim localizada e persistente na gengiva, mas ela tem impactos sistêmicos, porque ela de fato é uma inflamação crônica de baixo grau e existem bactérias, né, a gente chama de bactérias periodontopatogênicas, que podem ter uma translocação por meio da circulação sanguínea, ou os produtos de virulência dessas bactérias também caminhar pela circulação sanguínea do paciente ou até via interal, para que essa inflamação de baixo grau também comprometa outras regiões. Então, o paciente, eu sempre falo para o paciente, essa inflamação crônica, a maioria da população tem. Hoje em dia, os estudos mostram que mais de 80% da população apresentam algum nível de doença periodontal e o grande risco dessa doença é que ela é indolor, ela é silenciosa e ela precisa ser diagnosticada pelo dentista, especialmente pelo periodontista. Então, se a gente identifica esse tipo de lesão, esse tipo de doença num estado inicial, obviamente a gente também está contribuindo não só para a saúde bucal, mas também com a saúde geral, porque a gente controla essa inflamação crônica de baixo grau de uma maneira mais efetiva no início. Então, como o Dr. Sindeval falou, essa baixa de higiene bucal está relacionada a essa inflamação dos tecidos que circundam os dentes. E um paciente, né, que está em tratamento, em durante esse processo de tratamento da doença, também, se ele tem uma má higienização, o prognóstico, a sobrevida e o tratamento também vai ser dificultado. Então, aí entra o papel do cirurgião dentista também em manejar essa doença gengival que é silenciosa. Certo. O senhor citou para nós aqui sobre o HPV como um dos fatores causais, né, desse câncer. E conta para nós, o que muda, né, no prognóstico dele ser HPV positivo ou negativo, né? Como que é o comportamento desse câncer? Como que ele pega, né, esse vírus para ele ter alguma interferência ali e ser um fator carcinogênico? Então, o HPV ele está mais relacionado aos tumores da região posterior da boca, ou que a gente conhece como orofaringe, né? Então, ali na região das amígdalas, o tecido linfático, ele favorece o vírus proliferar ali e a partir dali gerar o tumor, tá certo? De onde vem o HPV? Então, assim, hoje, como fala, os hábitos mudaram muito, né? Então, hoje, assim, jovem fumando é muito pouco. Mas um jovem hoje vai numa festa e ele beija 50, 60 pessoas. Então é uma disseminação muito grande de vírus, né? E outras bactérias, alguns problemas aí, né?
Então, assim, normalmente, até quem é portador do HPV, o tumor ele responde melhor a tratamento. Às vezes, nem a tratamento cirúrgico, pode até tratar com a quimio-radioterapia. O prognóstico, teoricamente, é até melhor. Mas, assim, nós temos tido assim, um aumento muito grande de pacientes jovens. Paciente de 19 anos com câncer de boca, 20, 30 anos, né? Então, assim, e às vezes você olha assim e fala, não, esse paciente tem uma saúde bucal excelente, não tem uma cárie, não tem uma gengivite, não tem nada, tudo perfeito, mas tem o vírus aí que acabou acometendo essa região. Essa região, né? Marília, nós até submetemos agora um trabalho, né, para o congresso aí da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Bucal, falando sobre o aumento do número de casos em pacientes jovens. Como que tem sido esse número aí de casos, né, dentro dos seus 20 anos aí de experiência? O que que você tem observado? Como que é o comportamento do câncer, né, de cavidade bucal nesses pacientes? Então, o que a gente observa, realmente, lá atrás, né, a gente está falando aí 15 anos atrás, o perfil do paciente de câncer de cabeça e pescoço era aquele homem dos seus 45 mais, 50 mais, que fumava e bebia há muito tempo. Hoje, a gente vê uma mudança aí de paradigma, não que esses pacientes não tenham mais, existe, mas a gente vê uma mudança no perfil, onde as mulheres aparecem, né, aí é crescente, né, o número de diagnóstico em mulheres nas várias faixas etárias, e aí sim o HPV tem uma relação muito grande com esse aumento da incidência em mulheres, porque aí a gente está falando assim do carcinoma de orofaringe, parte posterior de língua. E também a gente vê os estudos apontando o aumento do aparecimento de tumores em jovens que não têm fatores de risco prévios. Ou seja, ele não é portador do HPV, ele não fuma, ele não bebe, teoricamente uma boa saúde bucal, não tem inflamação e aparece a lesão. Isso tem acontecido com uma maior frequência do que no passado, o que indica tumores, inclusive, mais agressivos. Então, hoje, quando a gente recebe um paciente ali entre 20 e 30 anos, com uma lesão em borda de língua, sem fatores de risco, o nosso nível de atenção a esse paciente é maior, porque sim, né, vai tender a ser um tumor mais agressivo, um prognóstico bastante ruim, e aí a gente vai ter que lançar mãos de tratamentos, o doutor Sindeval sabe muito mais do que eu, bastante agressivos para poder conduzir e conter essa doença. E justamente por ser esse perfil, né, um paciente jovem sem fator de risco, o que tem impactado muito no prognóstico desses pacientes é o atraso do diagnóstico e aí da parte profissional. Porque às vezes a pessoa está ali reclamando que está com a lesão na língua, que está com a ferida na língua, e vai um e vai outro, e todo mundo, não, ela não vai ter, né? Tipo, você nunca passa pela cabeça biopsiar um paciente com esse perfil. Então, vale aí o trabalho mesmo da gente de conscientização da população, que independente da idade, ou de fumar, beber, ou, né, do que seja com relação a fator de risco, lesões que não cicatrizam precisam de atenção, né? Elas precisam ser investigadas sim, precisam ser biopsiadas sim, porque biologicamente as coisas vêm mudando. Né? A gente ainda não entende a mudança molecular que acontece nesse tipo de tumor a fundo. Sabe-se que sim, vias de sinalização alternativas estão sendo ativadas, mas ainda não temos a resposta do que é, porque a casuística é pequena. Graças a Deus é pequena. Mas assim, a gente vai seguir os estudos para entender o que está acontecendo, mas vem acontecendo. Doutor Sindeval, eu imagino, né, até pela estatística, que a maioria dos pacientes que chegam até você chegam no estágio tardio, né, como o senhor já falou aqui para nós. E como que é a intervenção do cirurgião de cabeça e pescoço nesses casos, né? Chega a ser o que muitos pacientes ficam com medo, né? Mutilante, que nunca mais vai falar, que a língua nunca mais vai mexer. Então, esses casos são muito cruéis, né? Porque às vezes os tratamentos são muito agressivos, com resultado pouco eficiente, né? Então, assim, depende muito da localização, né? Se o tumor invade mandíbula,
você tem que retirar uma mandíbula, né? Ou toda a mandíbula, então, você tem que reconstruir isso aí. Se o tumor é de base de língua, ou é da borda de língua, mas ultrapassa a linha média, você tem que tirar a língua toda e a laringe. Então, esse paciente ele vai ficar com traqueostomia definitiva e alimentando por sonda definitivamente. Você pode tentar uma reconstrução, tem cirurgias que é possível você fazer reconstrução microcirúrgica, que o paciente às vezes consegue deglutir líquido apenas, né? E assim, normalmente esses pacientes, eles têm outras comorbidades. Eles são 70%, 60%, 70% são pacientes desnutridos, crônicos, né? Porque eles alimentam mal, consomem muito álcool, cigarro, e então quando eles chegam, muitas das vezes, assim, o processo de cicatrização é muito alterado, então esse paciente tem mais complicações no pós-operatório. Às vezes você faz uma cirurgia muito grande e o paciente às vezes morre de uma pneumonia, né? Então, são muitos fatores aí envolvidos. O fígado já não funciona bem por causa do alcoolismo, né? Então, assim, são casos extremamente dramáticos. No sistema privado, esses pacientes, infelizmente, eles não têm acesso, porque são cirurgias, são procedimentos de alto custo. A maioria, então, às vezes é muito difícil quando eu tenho um paciente um paciente particular hoje, um paciente que não tem convênio, entendeu? Então, quando você está no serviço público, quando eu trabalhei lá mais de 30 anos, você não tem preocupação com o custo, quanto vai custar o tratamento. Mas no sistema público, no privado, você atende esse paciente, mas você fala, como que eu vou? Eu vou operar ele de graça, mas como que ele vai arcar com todo o custo hospitalar, com toda a parafernália que vai ser usada, né? Então é muito difícil essa situação. Você ficar negociando o tratamento. O tratamento, né? Valores, né? Valores. A gente sabe o valor da Sim. vida, né? Mas aí você lida com vários outros pontos. Sim. Né? Interessante. E quando a gente fala, Marina, desse paciente oncológico, né? Ali na clínica, a gente tem atendido eles no dia a dia e nós vemos ali muitas vezes complicações, né? Até mesmo por esse tempo que a Marília falou, que ele chega, aí ele faz o diagnóstico e o que ele quer é ficar livre rápido desse tumor, né? Então, assim, muitas vezes nós observamos por muitos anos, né, que esse paciente tinha um olhar só ali para eliminar a lesão, né? Não tinha um olhar para o todo, né, para a saúde odontológica. E o que são essas consequências desse paciente que não faz esse tratamento prévio a uma cirurgia, uma radioterapia? O que você tem visto aí na rotina lá da clínica nesses pacientes? O paciente poder realizar uma adequação previamente ao início do tratamento com a rapidez necessária, de fato é um privilégio, né? Para que esse paciente transcorra bem durante o tratamento. Muitos pacientes não têm acesso a realizar o tratamento prévio e nós observamos aspectos que vão piorar o prognóstico, tanto do tratamento oncológico de que ele esteja fazendo, porque essa inflamação que nós notamos por falta de cuidado prévio vai ter uma interferência também nessas consequências do tratamento de radioterapia ou até o pós-cirúrgico. É difícil que o paciente consiga, muitas vezes, numa ressecção parcial de língua, a cicatrização não é fácil, ele cai a qualidade de cuidados e higienização. Então, ter um profissional para estar com ele nesse processo, cuidando da higiene bucal, também vai favorecer que ele consiga se nutrir de uma maneira mais adequada, que as consequências sejam menores, que a gente atue também com a laser terapia para dar conforto, conseguir controlar lesões que possam aparecer durante o tratamento. Então, de fato, o paciente que não tem acesso a esse cuidado próximo, muitas vezes vai perder mais dentes no futuro, é um paciente que vai ter uma nutrição também comprometida e vai ter essas sequelas de processos que não existem um controle durante o tratamento, porque durante o tratamento oncológico, esse paciente vai ter limitações de procedimentos a serem realizados por um bom tempo. Então, por isso que previamente seria interessante realizar
e quando o paciente não consegue ou não tem acesso, de fato ele passa por um período desafiador de incapacidade de realizar alguns procedimentos e aí no futuro ele vem a perder diversos dentes, algumas inflamações também de baixo grau, inflamação gengival, que podem comprometer a saúde sistêmica e local para a nutrição desse paciente. Perfeito. E, doutor Sindeval, né, o que que o senhor considera como ponto crucial para ter o sucesso, né, para ter um tratamento bem sucedido? Bom, eu acho que em primeiro lugar, educação. Você tem que educar as pessoas, né? Então, assim, ensinar a menina que sexo é bom, mas que ele tem que ter cuidado, isso não é, como é que fala, sacanagem, como muita gente define isso aí, né? Então, assim, vacinação precoce de HPV, cessação do tabagismo, hábitos de vida saudáveis, né? Essa é a melhor forma de tratamento, a prevenção. Agora, naqueles casos que a pessoa, por exemplo, por muito tempo fumar era uma coisa de bonito, né? Parecia mulheres Hollywood. bonitas, carros, motos, né? Então, assim, hoje não é bem isso, né? Na Holanda, por exemplo, o cigarro é muito caro, tudo muito caro. Por quê? Dificultou o O acesso. imposto que o governo recebe não compensa o prejuízo na saúde, né? Que é gasto com saúde, né? Com perdas de vidas, com sofrimentos, né? Então, assim, a educação é fundamental, né? E naquelas pessoas que já têm o hábito, então ele deve fazer uma visita semestral ou no máximo anual no dentista para se reavaliar, né, sua cavidade oral, para a fim de detectar lesões, observar lesões brancas e lesões vermelhas e através disso essa seria a melhor forma de tratamento. Perfeito. Eu gostaria que vocês deixassem um alerta importante para quem está aí nos assistindo. Bom, então, o meu alerta ele vai além dessa questão da prevenção, que eu acho que foi muito bem falado aqui, né, a importância dos hábitos saudáveis de vida, e, enfim, não termos vícios, isso tudo realmente previne o câncer. Mas o meu alerta vai para que se você tem um familiar que está passando por um tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que saiba que o apoio do dentista ele vai ser fundamental nessa caminhada. Então procure por esse apoio. Se no seu centro de tratamento às vezes não tem o profissional qualificado, a gente hoje tem dentistas atuando na clínica, por exemplo, na própria B-Clinic, nós estamos lá, que podem fazer esse acompanhamento mesmo fora do centro de oncologia, né, e ajudar o paciente a passar por essa fase. E se por acaso não teve a oportunidade durante o tratamento, vá ao dentista especializado no pós-tratamento, porque como a Marina disse, a gente vai ter algumas limitações de escolhas terapêuticas ali dentro da odontologia, e essas escolhas serem bem feitas vão definir o prognóstico da reabilitação oral desse paciente. Então é isso, contem com o dentista independente da fase. Exatamente, a dica que eu posso dar, o conselho, vá ao dentista para realizar a limpeza de rotina, mas que seja um profissional de confiança, para que ele enxergue além dos dentes. Porque eu sempre falo, a boca não é só dentes e vai muito além. Então, ensinar esse paciente a fazer um autoexame e também o profissional de saúde ter a oportunidade de olhar esse paciente, como o doutor Sindeval, Marília e a doutora Kellen comentaram, com frequência. A frequência do exame é importante. Bom, é muito importante, então, o paciente ser visto como uma pessoa integral, né? Não só boca, ou braço, ou coração, mas ver ele como um todo, né? E, como vocês falaram, né, o suporte emocional é muito importante, o papel da família e o suporte de diferentes profissionais aí que pode corroborar, né, para um sucesso no tratamento. Sempre lembrando, então, da tentativa da gente melhorar o diagnóstico precoce. Com toda a parafernália que nós temos na medicina nos últimos 30 anos, isso praticamente não surtiu nenhum efeito na melhoria do diagnóstico precoce. É isso daí.
Lembrando a você que qualquer sinal que você tenha na boca ou na cabeça e pescoço é muito importante seja feito o diagnóstico por um profissional da saúde. Aqui nós temos esse momento, é um caráter informativo. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Dr. Sindeval, da doutora Marília e da doutora Marina, e eu creio que o que foi falado aqui é de grande importância, né, para o paciente, também para o profissional da saúde, ter um olhar diferenciado, né, e uma atenção para o câncer de cabeça e pescoço. E eu queria que vocês falassem agora, começar pelo Dr. Sindeval, como que as pessoas podem encontrar o senhor, onde que o senhor trabalha, tem alguma rede social? Então, eu opero em todos os hospitais de Uberlândia, né? Nos hospitais privados. Da universidade eu já deixei há 8 anos. O meu consultório fica no bairro Leeds, na rua Carajás, né? Só colocar lá Clínica Carajás, que vocês vão localizar. Que bom. Bom, eu atuo em clínicas da saúde suplementar, então no Centro Oncológico do Triângulo, COT Oncoclínicas, que é a forma mais conhecida, e no Centro de Oncologia da Unimed, no Espaço Saúde Oncologia Unimed, e também no consultório na Biclinic, né, junto com a doutora Kelly, à frente lá da estomatologia, né? E a rede social? A rede social é o Marília Estomatologia e o Estomatologia Uberlândia. Que bom. Bom, eu atuo na Biclinic no setor de periodontia e implantodontia, então temos o privilégio de trabalharmos juntos. A minha rede social é Marina_Naves e eu estou à disposição para que a gente possa trabalhar com uma equipe multiprofissional, como o Dr. Sindeval falou, e a gente oferecer o melhor para o paciente. Esse foi mais um Biclinic Convida. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, curte e nós aguardamos você para mais um episódio.